Tem muita coisa aqui. Romanos 6, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda do pecado nós, os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte, pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória de Deus, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição, sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Amém. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te louvamos pela tua palavra, louvamos porque o Senhor é bondoso, e o Senhor nos dá a conhecer a tua vontade, a tua verdade. O Senhor nos confronta com o nosso próprio ser, mostrando o caminho que estamos errando e mostrando o caminho correto onde devemos andar. Nos ajude nessa manhã a sermos como aquele homem do Salmo 1, que é bem-aventurado, que medita na tua palavra de dia e de noite, que deseja de coração fazer a tua vontade. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Esse nosso texto, um texto muito bom, um texto que traz uma pergunta legítima, uma resposta também legítima, e um texto que é basicamente dividido em duas partes. Na primeira parte é mostrado para nós um fato, e na segunda parte é colocado como devemos agir de acordo com esse fato. Então são duas partes bem distintas. O nosso texto faz uma pergunta que é legítima, a primeira coisa. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. A pergunta é legítima. Ele acabou de falar sobre Adão. Adão pecou, e o que Deus fez? Deus trouxe Cristo. Você preferiria morar num mundo em que Adão não tivesse pecado ou no mundo em que ele pecou? Pergunta difícil, né? Se Adão não tivesse pecado, o que você saberia sobre o amor de Deus? Saberia que Deus é onipotente, onisciente, que Deus criou tudo maravilhosamente bem, mas o que você saberia sobre o amor de Deus? Se Adão não tivesse pecado, nós não saberíamos. Se Adão não tivesse pecado, não precisaria ter vindo Cristo. Se Adão não tivesse pecado, nós não teríamos Emanuel, Deus, conosco. Essa é a questão. Certo? Então, em que mundo você preferiria viver? Eu diria que é no mundo de pecado para conhecer a Cristo. E é basicamente isso que ele traz aqui para nós antes. Por um homem veio o pecado no mundo, pelo pecado a morte,
Mas por um outro homem veio a vida para todos. Então, através da queda de Adão, através do pecado dele, nós podemos conhecer o amor de Deus. Lembra daquele versículo, talvez o mais famoso da Bíblia, João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sem a queda do homem, não haveria necessidade de redenção. Mas o homem caiu. Aí a pergunta que é feita é legítima. Ele fala, peraí, se Adão pecou e Deus superabundou em graça através de Cristo, então é bom pecar. Quanto mais eu pecar, mais graça. É aquela velha lógica da moedinha. Você coloca a moedinha na máquina, né? Puxa, aí caem lá 100 moedinhas. Você recolhe. O que você faz de novo? Pega uma moedinha daquelas e vai colocando até secar a máquina. Então a lógica é essa. Peraí. Se o pecado dele trouxe tamanha graça, então eu vou continuar a vida de pecado. Talvez seja essa a vontade de Deus para mim. A pergunta é legítima. Como diz o nosso irmão Leilson, pero no mucho. Ela é legítima, mas tem que tomar alguns cuidados. O pecado veio ao mundo, tá? Veio Cristo. Mas tem uma questão importante para a gente considerar aqui. Todo pecado traz consequências. Tá? Todo pecado traz consequências. Você pode escolher pecar, mas você não pode escolher a consequência. Ah, não, eu não quero essa consequência. Eu quero o pecado, mas não a consequência. Todo pecado traz consequências. O pecado específico de Adão e Eva trouxe consequências. Eva, a partir dali, começou a ter dor para dar à luz, dor de parto. A partir daquele momento, o homem passou a ter pragas. Antes era tranquilo, né? Era uma vida sem pragas. Agora tem que cortar grama com praga. Agora o trabalho não é uma coisa tão tranquila assim. A gente trabalha, a gente gosta de trabalhar, mas quando você está ali ralando, não é tão gostoso assim. O trabalho passou a ser algo trabalhoso. Essa é a questão. Tá? A partir da queda, teve alguns outros problemas. O clima na terra era muito bom. Adão e Eva podiam ficar o ano inteiro sem roupa. Já pensou nisso? Para que você usa roupa? É para não revelar a sua nudez por um lado, mas por outro para você se proteger das complicações do clima. Né? É o sol muito forte ou é o frio. Adão e Eva não precisavam de roupa o ano inteiro. Eles dormiam olhando as estrelas. Pensa que coisa mais bonita, né? Estavam tranquilos lá, aquela vida boa. Eles resolvem pecar. A fruta estava gostosa. Foi boa aquela mordida. Mas quanto custou? O preço mais caro talvez que ela tenha pago depois disso foi estar no velório do seu filho Abel, que foi assassinado pelo irmão. Ali está a consequência do pecado. Mas o pecado não é só... cada vez que o homem se afunda no pecado, ele traz sobre si maior consequência. O homem continua depois de Caim e Abel ali, de Caim na verdade, pecando, até o ponto de Deus falar, acabou, eu vou destruir o mundo. Ele destrói aquela geração. Mas sabe de uma coisa? Aquelas pessoas antes do dilúvio, elas viviam até quase 1000 anos. A vida hoje, ela é uma corrida entre 2 hospitais, certo? Isso é a vida. Resumo da vida. Você sai de um hospital, corre, volta para o outro hospital e é enterrado. Esse é o resumo da vida. Naquela época era uma caminhada entre 2 hospitais, a vida. 1000 anos. Então, uma faculdade dura 4, 6 anos. A pessoa podia falar, rapaz, eu vou demorar 100 anos para passar em medicina. Não tem problema, eu espero.
Vou demorar 200 anos, 300 anos, não tem problema, eu espero. Mas não é isso. O cérebro provavelmente era muito mais, digamos, não vou usar o termo evoluído aqui, queria usar esse termo, mas muito mais, um desempenho muito melhor. A questão do cérebro. Tudo era um desempenho muito bom, as plantas muito maiores, o ser humano vivendo até essa idade. Você podia ver os seus filhos, seus netos, iria perder de nomes. Pensa só, em 100 anos você já estava vendo seus netos. Com 200 anos, 300, pensa Adão tirando a foto de família um pouco antes de falecer. Não tinha como caber. Mas olha só, veio o pecado, veio a consequência, veio o dilúvio. A partir dali o homem passou a viver até 100 anos. Cai 10 vezes a idade do homem. É legal viver até 100 anos? É uma corrida. Você está trabalhando aqui, está igual o Jacó mais ou menos, né? Trabalhando. E Jacó, quantos anos você tem? Tenho 139, 135. Como foi sua vida? Foram poucos e maus os dias da minha vida. Foi uma corrida. Ontem eu estava no nascimento do Samuel, né? E agora já estou me despedindo dele. E a corrida, a vida é uma corrida. Nós não temos tempo de pensar e a vida já passou. A vida é comparada pelo salmista como um vapor de fumaça. Que se você olha aquele vapor, ele joga, logo já se vai. A vida é comparada com uma flor que brota, floresce e logo murcha. Essa é a nossa vida. Por que isso? Por causa da consequência do pecado. O pecado destrói. O pecado traz consequências. O pecado traz consequências na família. Pensa um pouco só na vida de Jacó, que a gente falou agora há pouco. Jacó tinha duas. Ele teve a péssima ideia de aceitar o conselho do seu sogro e tomar outra esposa. Então agora ele está com 2 esposas. Agora ele está com 2 concubinas. Está com 12 filhos. E a vida dele está complicada demais. E é um filho querendo matar o outro, né? Aquela guerra. E aí ele fala, eu vou na Universal. Eu vou na Universal, vou dar um pulo lá. Chega lá o dito pastor, fala para ele, olha, você tem problemas familiares? Tem problemas familiares. Vamos fazer uma macumba aqui e você vai resolver isso. Uma macumba evangélica. Faz um trabalho aqui e vai resolver o seu problema. Não. O Jacó fala, não, cara, você não está entendendo. Isso é o que plantei. Isso é consequência, meu. Tá? É consequência, não arruma assim. Quantas mães, quantos pais não educam os filhos como deveriam, e quando então eles crescem e se envolvem com tudo quanto é coisa ruim, eles buscam a igreja e buscam uma fórmula mágica. Eu vou fazer 7 semanas, uma corrente de 7 semanas pelo meu filho. Mas eles não fazem o que a palavra de Deus diz, para tentar resolver o problema. O pecado traz consequências nesse sentido. O pecado traz consequências na vida de trabalho, na vida de estudos. Se você pega e gasta o seu tempo todo fazendo coisas que não deveria fazer, e você não se empenha para estudar, não se empenha para desenvolver a sua arte, não vai cair do céu. De repente, um dia antes do concurso, você não estudou para o concurso, um dia antes, 3 horas da manhã, um raio do céu, pega na sua cabeça e agora você sabe tudo. Acontece. O pecado traz consequências. E a pergunta que Paulo fala aqui é: permaneceremos no pecado para que a nossa vida seja melhor, para que nós tenhamos mais a bênção de Deus, para que a graça seja mais abundante? Não, o pecado ele destrói, de modo nenhum. Ele vai agora começar a destacar um fato que aconteceu com aqueles que se converteram a Deus. A conversão a Deus, como nós já explicamos na vez passada,
ela não é um mero cheque escrito céu e assinado pelo sangue de Cristo, por Cristo, com seu sangue. Ele fura o dedo e assina. Não é isso. A conversão é quando você olha para o seu pecado, olha para o modo como você tem andado contrário a Deus, e você se arrepende disso. O arrependimento na Bíblia é descrito com uma palavra que se chama metanoia. Nós usamos a palavra noia é mente, tá? Noia, em grego. Nós usamos isso na palavra paranoia. Estou com uma paranoia aqui, né? Paranoia é quando você coloca a mente de lado. Você está agindo suprarracionalmente, né? Estou com paranoia, estou vendo coisas que não existem. Estou imaginando coisas que não existem. Mas metanoia é transformação da mente. Não é mudança, é transformação. Eu pego a mesma mente e transformo ela, mas uma coisa totalmente diferente. Por exemplo, o metabolismo é isso. Eu transformo aqueles nutrientes, etc., tudo do corpo, coloco energia. Esse é o metabolismo. A metamorfose, a borboleta passa pela metamorfose. Ela é uma larvinha que vira uma borboleta. A metanoia é a transformação radical da mente. É uma pessoa que antes amava o pecado, corria atrás do pecado, e agora ela foge do pecado. Mudou a mente. Então ele pergunta: será que eu vou viver em pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. E a conversão basicamente é essa: como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos? E ele vai começar a descrever a nossa morte para o pecado, o fato. Lembra? Duas partes. Um é o fato, outro é o que eu faço com isso. O fato é que todo aquele que se converteu a Deus, a primeira coisa que ele fez foi se identificar com Cristo através do batismo. E o batismo também é uma certa unção para a vida cristã. Lembra aquela unção dos reis no Antigo Testamento? Chegava lá o profeta, por exemplo, o profeta Samuel chegou para Davi, pegou o óleo e ungiu. O batismo é mais ou menos uma unção, só que elevada à 10ª potência, porque você entra no óleo, você pula no óleo, né, na água. Não é você recebendo um pouquinho de óleo, mas é você imergindo nele. Essa é a unção para a vida cristã. Nós fomos ungidos para servirmos a Deus, mas ao entrarmos na água, nós estamos mostrando de uma forma real: eu estou morrendo para o pecado. Antes eu servia ao pecado, agora eu sirvo a Deus. Ou ignorais, versículo 3, que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte, fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. O batismo é algo tremendo, porque você entra na água e é como se tivesse morrido para tudo aquilo. Enquanto você está embaixo da água, é como se você fosse sepultado, e 3 dias depois você sobe, e agora eu estou em novidade de vida, eu sou uma nova criatura. É assim que Deus nos chama. Nós somos novas criaturas. Nós morremos para o pecado. Um cristão, ou alguém que se diz cristão, e que insiste em continuar numa vida de pecado, o que Mateus 18 diz para nós sobre isso? Se o teu irmão pecar contra ti, vai, entre ti e ele só, fala com ele. Se ele se arrepender, você ganhou o teu irmão. Se não, chama mais 1 ou 2 testemunhas, fala com ele. Se ele ainda não se arrepender, chama toda a igreja, vai falar com ele. E se ele não ouvir, considera ele como gentil ou publicano. Ou seja, ele quer continuar no pecado, ele não tem parte nisso, ele não entendeu isso. Mas o que Cristo está falando para a gente é: tenha muita certeza antes de amputar o dedo. É isso que ele está falando. Faça todos os testes.
Chame o pessoal, chame testemunhas. Não tire ninguém da igreja apressadamente. É isso que ele está falando. Então, o homem, o incrédulo, ele ama o pecado, mas quando ele se converte a Deus, no batismo, ele está dizendo: eu estou morrendo para o pecado. É basicamente o que Zaqueu fez. Zaqueu, quando se converte a Deus, quando entende o Evangelho, ele fala: olha, eu amo dinheiro, eu amo muito, eu vivo para o dinheiro, é só isso que eu penso, mas eu vou dar metade dos meus bens para os pobres. Se eu roubei alguém, eu vou dar 4 vezes mais. Você imagina que Zaqueu, depois daquele dia, tinha quanto para viver? Talvez tenha ficado devendo. Ele não amava mais o dinheiro, ele queria a graça de Deus. É assim que nós devemos agir. Mas nós então, em Cristo, no batismo, nós fomos unidos com Ele, versículo 5, na semelhança da sua morte. E quando nós nos levantamos da água, nós também nós temos essa semelhança com Ele na ressurreição. Sabendo isto, versículo 6, que foi crucificado com Ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Nós não sirvamos mais o pecado como escravos. Uma pessoa do mundo, quando chega para você e fala, um incrédulo chega e fala: cara, eu não consigo largar o pecado. Você olha para ele e fala: você tem razão, você é escravo. Você não consegue, é verdade. Não tem algo que você pode fazer por mim para que eu largue o pecado? Você vai falar para ele: então, você está no caminho certo, você está querendo, você entende que não pode abandonar o pecado, mas você entende que isso ofende a Deus, você quer largar essa vida de pecado. Eu não posso fazer nada por você, mas eu sei quem pode. E aí você traz Cristo para a vida dele. Cristo, ele não veio para as pessoas que querem continuar no pecado. Há muitas pessoas hoje que querem continuar sua vida de pecado, mas também querem ter a Deus. Isso não é novidade hoje, sempre foi assim. Sempre foi assim. A pessoa queria ter os ídolos, mas também queria ter Deus. Certa vez um rapaz chegou para mim em Curitiba depois do culto, a família dele chegou para mim depois da mensagem, e ele falou: eu estou sendo perturbado, eu vejo coisas se mexendo em casa, barulhos, a minha vida está um inferno. Isso era um jovem. O diabo estava perturbando aquele jovem. Então eu mostrei para ele 1 João 5, o maligno não lhe toca. Falei: olha, você precisa chegar a Deus, né, para isso parar na sua vida e tal. E ele falou, concordou, e aquela coisa toda, né? A família toda ali, eram umas 5 pessoas ao meu redor naquela reunião. E o jovem, de alguma forma, ele chegou e falou: então, eu quero servir a Deus com música. Ele falou naquela hora. De alguma forma ele soltou isso. Ah, você é músico? Sou músico. Ele era roqueiro, rapaz. E ele queria servir a Deus com música. Amém? Né? Ele tem habilidade instrumental, ele pode... isso pode ser de grande valia para a igreja. E aí eu falei para ele, de alguma forma, né? Deus, ele faz a gente falar coisas às vezes. Você nem pensa, né? Mas eu falei para ele: então, a gente vai ter que rever essa questão da música. Porque a música que você gosta, provavelmente Deus não gosta. A gente vai ter que ver isso. E geralmente pessoas envolvidas com pessoas que veem coisas se mexendo em casa e tal, ser perturbadas, ou eles têm envolvimento pesado em rock, que é satanismo, né? E estão chamando, a cada música eles estão invocando o demônio para vir e fazer a obra dele, né? Ou são pessoas muito envolvidas com essa questão de demônios, que exaltam muito esses demônios, como algumas igrejas pentecostais, não todas, mas algumas, elas chegam no final do dia, eles começam a invocar os demônios todos para estarem ali.
Tem várias, várias fontes isso, mas aquele jovem olhou para mim e falou, vou dar uma pensada. Ele entendeu a coisa. Ele entendeu que a conversão a Deus significaria aquelas coisas pararem de acontecer na vida dele, mas também significaria ele abandonar aquelas práticas pecaminosas que ele tinha. E eu confesso para vocês que eu não lembro desse rapaz, não lembro o nome dele, porque ele nunca mais apareceu na igreja. A família também não. Ele teve a escolha dele. É importante você dizer para a pessoa o que vai custar. De onde você acha que saiu a ideia de Zaqueu de dar metade dos bens aos pobres e devolver a quarta parte, 4 vezes mais aqueles a quem ele roubou? De onde você acha que veio isso? Você acha que caiu um raio na cabeça dele? Ou Cristo mencionou algumas coisinhas durante a refeição? De onde que veio? Porque Cristo menciona isso. Como que eu sei disso? Porque Cristo menciona isso para aquele jovem rico. Ele fala, cara, você precisa vender o que você tem, você está amando esse dinheiro. Então, essa é a questão. A gente precisa colocar isso para as pessoas, porque a conversão significa nós não mais sermos escravos do pecado. Nós somos a escrava resgatada, né? Que Cristo pagou. Nós éramos escravos do pecado, nós já não somos mais. Nota que em Romanos 6, Paulo ele está muito ousado. Como assim, Paulo? Como assim você diz para mim que eu não sou mais escravo do pecado? Eu me sinto escravo do pecado. Eu acho que eu sou ainda. Paulo fala, você não é. Você morreu com Cristo. Acabou. Você não serve mais o pecado. Agora você foi ressuscitado. A segunda fase desse fato é que você foi ressuscitado. Olha só, a questão de morrer para o pecado é importante. Aquela porta ali, ela peca? Não. Mas ela é santa? Ela faz o bem? Também não. Então o mero fato de você se focar a sua vida, eu não vou mais pecar, eu não sou mais escravo do pecado, te coloca em no mesmo patamar daquela porta. Parabéns, se você não é igual uma porta, né? Agora, a ideia de nós morrermos para o pecado não é o fim em si mesmo. Tá, você morreu para o pecado, agora você está morto para o pecado. Não, a ideia é que agora você ressuscitou com Cristo. E esse é o ponto positivo aqui. Versículo 8. Se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado entre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre Ele, pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado. Mas, quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Um ponto é, eu morri para o pecado no batismo, mas eu não fiquei na água embaixo. Espero que você não tenha ficado quando você se batizou, quando você foi batizado, né? Eu espero que você tenha saído da água. Mas o ponto é que você não ficou simplesmente morto, mas você agora sai da água e você é vivo para Deus. Como Paulo fala para os Tessalonicenses 1:9, que eles, deixando os ídolos, os convertestes a Deus para servirem o Deus vivo e verdadeiro. Essa é a conversão. A conversão não é você simplesmente morrer para algo, mas é você a partir de agora viver para algo. É você morrer para o pecado, tá, negativamente falando é isso, mas é você viver para Deus. A vida do cristão, ela é uma vida extremamente positiva. Qual o propósito da sua vida? Eu vivo para glorificar a Deus. Eu morri para o pecado, mas o propósito da minha vida não tem a ver com isso. O propósito da minha vida, eu vivo para glorificar a Deus. O morrer para o pecado é um passo. Agora eu vivo para glorificar a Deus. Eu tenho uma agenda positiva. Esse é o fato. Agora a gente entra na exortação. O que eu faço com isso?
como dizem alguns filósofos, né? Como eu fumo esse cachimbo? Como que eu faço com essa história? Ele fala então, versículo 12, ele começa com um imperativo ali. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Opa! Peraí, eu como cristão, eu fui batizado. Eu lembro, eu fui batizado. Eu me converti, eu entrei naquela água, eu lembro de estar embaixo da água, olhando para tudo ali, né? E eu lembro de eu ter levantado a cabeça daquela água. Eu lembro disso, eu lembro do meu testemunho. Mas eu confesso para você que eu tenho vivido em pecado. Eu morri ou não? O que aconteceu? O que Paulo está falando para a gente aqui é o seguinte: uma vez que a minha natureza agora é diferente, uma vez que eu já morri para o pecado, uma vez que eu devo viver para Deus, eu não devo permitir que o pecado reine em meu corpo mortal, porque é possível que ele ainda reine. Ninguém pede algo para você que você já faça. Se eu falar para você, Maria, respire. Por favor, continue respirando. Ninguém pede algo assim. Você não chega lá com aquela costela assada e fala para o pessoal, por favor, coma a costela. Não, é só você colocar ela lá que vai ter aquele enxame ao redor ali, e daqui a pouco só tem ossos, talvez resolver os ossos. Você não precisa pedir algo óbvio. Então, quando Paulo fala para nós que já morremos para o pecado e que vivemos para Deus, quando ele pede para nós que o pecado não deve reinar em nosso corpo mortal, é porque talvez o pecado esteja reinando no seu corpo. Esse é o ponto. E ele fala aqui: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Quando você diz, eu não consigo, eu não posso, você está dizendo, em outras palavras, alguém está reinando. É como aquela criança na casa, né? O reizinho. Às vezes tem uma criança na casa que vira o reizinho. Tudo que ele fala, ou ela, no meu caso, tudo que fala, vai, corre e faz. Vira um reizinho na casa. Ou seja, tudo que ele fala é ordem. Mas quando o pecado faz isso com você, Paulo está falando, gente, considera a sua natureza, considera o que foi feito, considera o seu batismo em Cristo. O pecado não deve reinar no seu corpo para que você obedeça às suas paixões, os seus apetites. E ele fala no versículo 13: nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. O pecado, ele tem um espectro bem limitado. Você consegue pecar através do corpo, tá? Eu não consigo pecar ali depois daquela janela. Eu não consigo pecar através do corpo de outra pessoa. O pecado está limitado ao meu corpo. Como diz aquele versículo, cada um cuide do seu nariz. Versículo em Chavões 3,18. Cada um cuide do seu nariz, porque cada um tem um nariz. Você pode cuidar do seu corpo, é isso. Ninguém pode impor a você nenhuma obrigação. Na verdade, pode chegar para você e falar, se você não fizer isso, eu te mato. Pode matar, mas eu não vou fazer. Ninguém consegue chegar nisso, né? Aquela mulher de Potifar chegou para José e pegou ele, não tinha mais ninguém lá. Ele conseguiu sair da roupa dele, né? Um homem ninja, conseguiu tirar ali a roupa e sair correndo sem roupa, mas ele falou, não vou pecar, eu vou passar vergonha na rua pelado, mas eu não vou pecar. Ninguém consegue te obrigar a pecar. Você tem a liberdade que pode te custar a vida. Essa é a questão. Mas tem liberdade. Você pode falar, eu não vou. E aqui nesse texto que fala é que nós não devemos
oferecer os membros do nosso corpo ao pecado como instrumento de iniquidade. Nós pecamos através do nosso corpo. Tiago, ele destaca o membro do corpo que peca pra caramba. Qual é esse membro? A língua. A língua peca demais. Se você falar tudo que vem à sua cabeça, você vai ter problemas, né? E às vezes você não fala nem com a língua, você fala com os dedos, né? Você digita ali, tecla alguma coisa e coloca fogo. E Tiago fala, você vai colocar fogo em toda a criação. É verdade, você coloca fogo em toda a criação. Digita algo ali, coloca fogo em tudo. Mas a língua, ela é fogo. Com ela nós louvamos a Deus, mas com ela nós destruímos o nosso próximo. Quantas famílias não é essa? A realidade não é essa. Sai o marido para trabalhar, a esposa fica em casa, chega a sogra ou os amigos e fala, seu marido, hein? E desce a lenha no marido. Aí chega o marido em casa, está com a mulher, e os dois ali descendo a lenha naquela sogra que saiu de casa agora há pouco. E é um inferno. É um falando mal do outro. E as pessoas, quando você fala para elas, você fala, isso é pecado. Você tem um problema com a pessoa, vai lá e fala com ela. No máximo que ela pode fazer é cortar sua cabeça e colocar numa bandeja. Mas isso ela não consegue. Mas nós podemos pecar com isso, nós podemos pecar na área sexual, nós podemos pecar na área de cobiça, na área de inquietação. Você já pensou sobre isso, sobre as inquietações? Você fica inquieto com algo e a Bíblia fala para você, olha, não vos inquietais com coisa alguma, tá? E você fica inquieto. E aquilo começa a te corroer. E você está pecando. O pecado não vai ter domínio sobre você, mas nós podemos pecar nessa área. Nós podemos pecar através de carregar o nome de Deus em vão. Você diz para todo mundo que você é cristão, mas você dá um péssimo exemplo. Você está carregando o nome de Deus em vão. O que você faz com o seu corpo é o pecado destruindo. Então, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Versículo 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, sim da graça. O pecado, ele não terá domínio sobre você. Quando chega o pecado, quando chega a tentação, é importante você lembrar dessas questões. É importante você lembrar que agora você não é mais escravo do pecado. Se você, de alguma forma, falar, não, eu sou doente, eu não consigo falar não. De alguma forma, se isso passar na sua cabeça, como a gente já falou, né, de crianças. A minha criança tem o transtorno de desobediência compulsiva. Ele não consegue obedecer. Esse é meu filho, né? A minha filha tem isso, ela tem uma doença. Então vai tomar esse remédio aqui, ela vai ter que lutar com isso, tá? Peraí, o pecado não vai ter domínio sobre você. A palavra de Deus coloca isso. Quando você se converteu a Deus, você recebeu um pacote. E dentro desse pacote estava a graça da liberdade do pecado sobre você. Você foi resgatado, na verdade. Quando nós lemos na Bíblia sobre isso, usa o termo desarraigados deste mundo perverso. Ele nos transportou do seu reino, do reino das trevas, para o seu reino. Ele nos desarraigou deste mundo perverso. Existem algumas formas que o pecado se apresenta hoje e que nós precisamos tomar cuidado. Você já notou que hoje não existe mais o termo mundanismo? Isso aqui é do mundo. Não tem mais. Aquela música ali é do mundo. Existe isso hoje? A música do mundo? Alguns falam, tem, não, o funk é do mundo. Com certeza. Né? Não existe mais música do mundo, não existe mais roupa do mundo.
Não existe mais vocabulário do mundo, não existe mais nada disso. Tudo isso agora nós chamamos de graça comum. Não, Deus também deu para ele o dom de cantar. Ele canta essas músicas de morte, ele invoca o demônio na música, mas sabe, é Deus que deu o dom para ele. Então vamos respeitar Deus. Existe essa questão hoje que a gente precisa tomar cuidado, mas nós somos chamados a uma vida de não mais sermos dominados pelo pecado. Eu pergunto para você, o pecado tem tido domínio sobre a sua vida? Outra pergunta, será que o seu filtro daquilo que é pecado, ele está bem regulado? Ou você olha para essas questões mundanas, não, isso que eu posso. Não, eu posso ter pensamentos impuros com outras mulheres. Eu só não posso ir lá, mas eu posso aqui. Eu posso usar uma roupa que atraia os homens, ou que atrai as mulheres. Eu posso usar uma roupa indecente. Eu só não posso usar uma roupa tão indecente. Eu lembro na Alemanha, uma época, na Alemanha, as mulheres foram subindo a saia, né? Foram subindo no culto, né? Até que começaram a usar o que eles chamam de micro saia para o culto. Estavam usando lá. Quem falou isso para elas, né? Mostrando ali o corpo. E começou a ter uma onda de pecados sexuais na igreja. A coisa depois melhorou um pouco, mas a gente começa a acostumar com coisas do mundo. E é isso que a gente precisa evitar. Qual que é a nossa ideia dessa manhã? Essa perguntinha. Nós não podemos permanecer no pecado, porque nós morremos para ele. Mas a nossa vida não se resume a isso. A nossa vida agora é viver para Deus. Quem deve reinar na nossa vida não é o pecado, é Cristo. E nós não somos, se o pecado tem reinado sobre a sua vida, reconsidere isso. Reconsidere o seu compromisso com Deus. E reconsidere a exortação de Paulo. Fulano, o pecado não deve reinar na sua vida, não. Você não deve ficar obedecendo às suas paixões. Vamos orar? Nós te louvamos, Senhor, pela tua graça, porque o Senhor é bom. A sua misericórdia dura para sempre. Grande é a tua fidelidade. A sua misericórdia se renova a cada manhã. Ela se renovou essa manhã. E talvez o pecado tenha reinado na vida, nas nossas vidas, na vida de pessoas aqui nessa manhã, na vida de pessoas que estão ouvindo a mensagem. E talvez tenha reinado porque a pessoa de alguma forma acha que não pode se ver livre disso, que o pecado ainda domina a vida dela, que um dia ela vai ser livre disso lá nos céus, mas enquanto está na terra ela vai ter que ter esse jugo. Mas a partir desse estudo, a partir de Romanos 6, nós entendemos que o pecado não tem mais domínio sobre nós. Nós estamos livres do jugo, da escravidão do pecado. E nós podemos viver para o Senhor. Então, ajude essas pessoas, a partir de agora, a viverem para o Senhor, a não se colocarem novamente debaixo da escravidão do pecado. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.